Tudo bem? Estou aprendendo Libras com o Dai, devagarinho. Muito feliz de estar aqui, né? Bênção estar logo pela manhã, alegria. Estou todo molhado, encharcado por causa da chuva. Cada poça de água que a gente passava, eu dava um glória a Deus. É bom demais. É chuva de bênção. Que não seja um dilúvio, né? Não sei. É bênção, irmãos. Essa manhã eu convido os irmãos a abrirem no Salmo 93. A gente vai meditar um pouco nesse salmo. E que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. Eu trago aí os abraços de Abreu e Lima. A igreja tem crescido bastante. Tem sido uma bênção. Continue orando por nós. Vamos ler todos juntos? Salmo de número 93. Vamos fazer uma leitura alternada? Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o que o imaginável, do que os poderosos vagalhões do mar. Todos juntos. Fidelíssimos são os seus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela beleza da tua santidade. Obrigado por reinar, Deus, sobre a igreja, sobre o mundo e sobre todo o universo. Fala com a gente, Senhor, por meio da tua palavra. Nos alimenta, recebe a nossa adoração, nos repreende, nos orienta e Deus nos conforta. Em nome de Jesus. Amém. Existem situações, ou tabus que na vida, no dia a dia, que a gente sabe que tem coisas que muita gente não conversa. E uma delas sempre é falar que religião não se discute e política não se discute. Mas a gente está chegando num período de política e o negócio começa a apertar, Aquela polarização começa a acontecer novamente e as pessoas começam a se gladiar. E é muito importante a gente falar sobre política. É muito importante a gente conhecer sobre a política. Mas é importante também que a gente tenha muita sabedoria no falar e também em quem votar. E quando a gente fala de política, a gente sabe que todo político ele está cheio de promessas. E cada uma das suas promessas a gente espera que eles cumpram. Por isso que a gente vota no cidadão. Quando a gente vai olhar a história de Israel, por exemplo, a gente vai ver que existiram muitos reis e também muitos líderes que surgiram diante da política do povo ali presente. Até porque o povo pedia um rei. Então, existia ali um padrão diante do reinado desses homens. A gente pode ver, por exemplo, Davi, muito conhecido. Tem Salomão. A gente também vê o rei Josias, que fez ali um grande avivamento no meio do povo. E surgem aí, dentre a história de Israel, dentre o povo bíblico, reis bons e outros reis que não foram tão bons assim. O mesmo ocorre quando a gente vai olhar para a nossa realidade. Nós vamos ver aqui que surge uma grande variedade de presidentes. Quando a gente vai olhar para os Estados Unidos, por exemplo, existe cerca de mais de 46 presidentes. É muita gente surgiu. E sem falar quando nós olhamos para a nossa política brasileira, que não é um exemplo muito bom para o mundo aí fora. E tanto os reis, assim quanto os presidentes, existiram homens que foram bons e outros nem tanto assim.
Mas é interessante porque, independente disso, irmãos, é que não importa aonde o homem ele se encontre, seja ele um bom administrador ou um bom governante, a verdade é que, no final das contas, o homem ele sempre vai falhar. Mas quando olhamos para a graça de Deus, nós vemos um rei que nunca falha. E é exatamente a temática desse Salmo 93. Ao olhar o Salmo 93, a gente não identifica muito bem um título e nem mesmo o autor. A gente não sabe quem é o autor desse salmo. Mas sabemos, por exemplo, que ele faz parte de uma compilação de salmos, que vai do Salmo 93 até o Salmo 100, e que esse salmo ele tem o objetivo de mostrar Deus como um rei poderoso que reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Vai do Salmo 93, tirando o Salmo 94, e vai até o Salmo 100, trazendo essa temática. E por meio desses salmos a gente encontra o seguinte, que o reinado de Deus ele não se limita a lugares específicos, mas que ele é global, ele é superior ao reinado humano, porque ele administra, sustenta o mundo, e não apenas o mundo, mas também toda a criação. E isso é o que vamos pensar nesta manhã. Vamos ler todos juntos novamente o verso 1? 3, 2, 1. Reina o Senhor. Muito bom. Deus é bom. Quando a gente vai olhar a história, né, e todos os líderes que surgiram na história do mundo, tiveram muitos homens que trouxeram ali, né, as suas promessas e tiveram muitas suas falhas. Por exemplo, quando um líder desse cai, isso traz um grande desconforto para uma nação. Porque quando o líder cai, aquele representante do povo, a gente vê que o povo vai ter medo. Medo do que vai acontecer, medo de como a nação se continuará a partir daquele momento. Ali gera muito desconforto e também essa insegurança. A nação começa a ficar ali, como vai ser a questão da moralidade, como vai ser a questão econômica do povo. O povo ele meio que fica com medo. Então, é um dos pontos que nós precisamos entender a partir do reinado do Senhor, que é aonde nós estamos colocando o nosso coração diante dos homens. Então tome muito cuidado, irmãos, quando você exalta demasiadamente um candidato. Aonde você tem colocado a sua esperança, aonde você tem colocado o seu coração. Não existe um Messias da nação. Não existe a alma mais pura desse Brasil. Não existe. A realidade é que sabemos que os homens, eles sempre vão falhar nas suas promessas. Mas a verdade, irmãos, que acima de tudo isso, ao contrário de todos esses homens, diante de todas essas promessas que eles não conseguem cumprir, nós entendemos que existe um Deus que reina sobre tudo e sobre todas as coisas. E é esse mesmo rei, que é o Senhor, que cumpre todas as suas promessas. E tudo está nas suas mãos e nada, absolutamente nada, foge do seu controle. O pastor Charles Spurgeon ele vai dizer que qualquer oposição que possa surgir, o seu trono não se abala. Ele reina, ele reinou e reinará para todo sempre. O nosso rei está acima de todas as coisas. E ao mesmo tempo que o nosso Deus, ele é rei e reina e administra tudo, ele também firma um mundo que não vacila. Quem aqui gosta de animais? Quem é os velhos das plantas? Quem gosta de planta? Tem gente que fala até com planta, né? Chega assim, minha plantinha querida, e eu fico, meu Deus do céu. Então, as pessoas, elas amam animais, gostam de planta, e tudo isso que a gente faz é para quê? Para cuidar, para zelar do bicho, para que o bicho ali não se perca, alimenta, você vai lá, aduba a planta, cuida da planta, mas a verdade é que com um vacilo, a planta ela pode morrer de um dia para o outro. Com um vacilo, o animal pode se engasgar. Com um vacilo, o animal pode sair correndo, fugir, e você perde simplesmente o animal e não encontra mais. Mas já parou para pensar como é interessante, como toda a criação ela funciona em perfeita harmonia? Já parou para pensar nisso?
Se você tem o privilégio de morar em um sítio, né, em um lugar assim mais de mato, né, você abre a sua janela logo pela manhã, irmãos. Que incrível. Faça esse exercício. Feche os olhos, só escute, respire fundo e observe depois a criação para você ver. Os pássaros, eles cantam logo pela manhã. É lindo demais. Como a criação ela funciona em perfeita harmonia. As flores que se abrem e exalam o perfume, embeleza toda a criação. A gente também vê as árvores que purificam o ar. Tem um objetivo as árvores. As abelhas também têm o seu objetivo. A gente olha para os peixes, a gente vê o próprio planeta Terra. Em um vasto universo que se forma ali, e muitas vezes a gente nem para pensar nisso, né? Está ali fixo, poderia sair dali, voltar, mas não, ele fica fixo e não sai, ali se perde na gravidade. Possivelmente, nesse momento, podemos estar de cabeça para baixo, mas a gente se mantém no mesmo lugar, porque o Senhor sustenta todo o universo. Não sei se você já viu o pássaro palito. Depois você dá uma pesquisada. Agora não, está no culto. Pode olhar o celular não, depois. O pássaro palito é incrível porque ele é um pássaro de uma perna bem grandona. Ele vai na água, né? E o jacaré, quando ele vai tomar banho de sol, ele abre a boca. E o pássaro palito pousa na boca do jacaré. Loucura, né? O jacaré poderia... Mas não. O jacaré deixa o pássaro palito na boca dele para que esse pássaro ele tire os restos dos alimentos da sua arcádia dentária, para que esse jacaré não tenha infecção e o pássaro palito se alimente. Vê que coisa maravilhosa. Por que o jacaré não engole o pássaro palito? Isso na biologia é chamado de mutualismo. É quando a criação ela meio que se sustenta. Mas sabemos que não é só a lei da biologia que traz esse conceito, mas vemos de forma teológica. Um Deus que firma o mundo, que sustenta todo o universo, irmãos. É Deus que mantém tudo isso. É Deus que mantém todo o caos em ordem. É Deus que constantemente está cuidando de toda a criação. E por mais, irmãos, que a gente busque a transformação do mundo, até mesmo a cura do câncer, quem sabe. Por mais que a gente busque o cuidado dos animais e até mesmo o fim da fome, a verdade é que todas as coisas fogem do nosso controle. A gente não consegue fazer isso com o mundo todo. É impossível, porque a gente não tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. E nem mesmo o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas sabemos de uma coisa, que o nosso rei pode tudo isso. Por isso Deus ele firma o mundo, reina sobre o mundo e sustenta e administra todas as coisas. Louvado seja o seu nome. Vamos lá. O verso 2 diz o seguinte, todos juntos. Desde a antiguidade... Desde o princípio do mundo, né? Acredita-se muito que a nação e a liderança humana, ela estava muito sujeita também e correspondia muito às divindades. Então, cada liderança que existia, cada presidente, né, o rei, melhor dizendo, que estava ali sobre o mundo, né, sobre determinada nação, ele vinha carregado dos seus próprios pressupostos. Ou seja, quando o rei ele estava em determinada nação, ele estabelecia um padrão moral para o povo. A gente vê que Babilônia é um caos, né? Você for estudar a história da Babilônia, de Nínive, é uma loucura só. E ali você vai ver que os homens eles tinham os seus padrões morais estabelecidos, padrão econômico e também os deuses desses homens. Então, os deuses estavam atrelados a determinado rei, determinado líder político que estava ali presente. E todos esses governos tinham muito a sua variação. Ele mudava, ele dependia muito de quem estava no controle. Mas o salmista nos apresenta que Deus, ele é, desde
da eternidade. O seu reinado, ele não muda e é firmado para todo sempre. A verdade é que nosso Deus, antes mesmo que existisse o tempo, ele é. Antes mesmo que existisse os reis ou os reis governassem sobre esse mundo, Deus ele é. Assim também, como vemos, antes mesmo de todas as nações serem formadas, Deus ele é desde o princípio. E antes que todos os povos de todas as etnias fossem formadas, Deus ele é. Deus ele é eterno, imutável e soberano sobre todo o mundo. E o seu reinado jamais será ameaçado ou abalado. Nós vemos que na antiguidade existia reis e os seus reis sempre geravam fortalezas diante do seu povo. Se você parar para assistir o filme Troia, por exemplo, né, ou ler o livro A Ilíada, né, de Homero, você vai ver que existia uma grande muralha em Troia e era impenetrável. O rei se sentia orgulhoso por isso. Ninguém conseguia entrar em Troia. Até que então, você vê que as pessoas ali com muita sabedoria fazem um cavalo, eles entram como presente e de dentro para fora, Troia, ela é destruída. E por que isso? Porque o rei, ele por mais que tivesse todas as suas forças, o seu trono, o seu reinado era sempre ameaçado e abalado. Eles eram finitos, passageiros, tinham um início e um fim. Mas quando olhamos para o Senhor, nós vemos que o seu governo ele é eterno, imutável e jamais será ameaçado. Nem por Satanás, nem pelos governos desse mundo, nem por qualquer homem que seja, ameaçará o governo do nosso Deus. Porque ele é eterno, imutável e poderoso demais. Os homens não têm poder de destruir o nosso Senhor. E louvado seja o seu nome por fazermos parte desse exército. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente enfrente provas, por mais que a gente enfrente dificuldades, o Senhor é o nosso Rei e o servimos com todo amor e carinho e respeito. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 3 e o verso 4, vamos ler todos juntos? Levantam-se os rios, ó Senhor, levantam-se os rios, o seu bramido, levantam-se os rios, o seu fragor, mas o Senhor Amém. É interessante que nos Salmos, e assim como toda a Bíblia, a gente vê passagens como essa que falam muito de água. Água, ondas, esse caos dentro do mar. E frequentemente isso é abordado porque os mares e onda, em toda a palavra, ela tem um simbolismo muito forte de adversidade, de tribulações, de inimigos, de povos pagãos e até mesmo a gente vai ver ali de deuses que confrontam o nosso Deus. Você deve lembrar aí de uma tribulação e uma adversidade que os discípulos passaram juntamente com Jesus, que é no barco. Vocês veem ali que houve uma grande tempestade e Jesus ele acalma aquela tempestade, aquele mar. Veja, e por que tudo isso acontece? Porque os judeus, muitas vezes, colocam muito esses temas em salmos, em textos. Porque o judeu tinha muito medo do mar. E ele temia muito o mar, porque o mar, ele é muito desconhecido. Muito desconhecido. Imagina, se naquela época o mar era desconhecido, e hoje, nós, com tanta tecnologia, só exploramos 5% do mar. É pouco demais. O planeta é quase todo composto por água. E a gente só explorou 5% dos mares. E quando vamos olhar as águas, é uma variedade. Quem pesca aqui? Alguém pesca aqui? Ninguém, né? Está precisando fazer mais pescadores. Mas a gente vê que quando você vai pescar, é uma variedade de peixes enorme. Principalmente se você for mergulhar, você vai ver que o mar é um outro mundo. Existem peixes, criaturas horrendas, muita coisa. E quanto mais você afunda, mais frio fica. Muito,
muito frio e também muita pressão na cabeça. E aí a gente não consegue chegar muito longe. Você deve lembrar aí, não sei se você lembra, né? Mas eu acho que faz alguns anos já, mas uns ricos aí se juntaram, né? Para tentar explorar o mar com um submarino. E aí eles desceram, depois o submarino simplesmente desapareceu. E ficou aquela busca toda, né? E as reportagens, mas não conseguiram achar. Depois de um tempo encontraram e descobriram que eles já estavam mortos e o submarino simplesmente se perdeu lá na profundeza das águas. É difícil explorar os mares. A gente teme porque é muito fundo e não consegue chegar ali. Mas nem mesmo esses mares, que são profundos, que estão ali trazendo ondas tempestuosas sobre o povo e sobre qualquer lugar que seja, nem mesmo esses mares, em toda a sua profundidade, são maiores que o Senhor que reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Os mares diante de Deus, veja, todos os mares, são como uma gota de água dentro de um balde diante do nosso Deus. Se os mares são grandes demais para nós, para o Senhor não é absolutamente nada, porque o nosso Deus é muito grande, é grande demais. Irmãos, ainda que tudo na sua vida, na nossa vida, seja como uma grande tempestade que tenta todos os dias nos assolar, como essa diversidade, como essa tribulação que nos cobre tentando nos destruir, a verdade é que quando o nosso coração se desespera diante dessas questões, dessa realidade da vida, e deseja seguir por caminhos precipitados, é o próprio Deus quem nos conduz diariamente a um caminho de paz e tranquilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente se desespera, é as mãos do Senhor que está posta sobre nós. Quando a gente está no meio da tribulação, é as mãos do Senhor que está sobre nós, porque o Senhor reina no nosso coração. E nenhuma dessas tribulações, por isso é uma das doutrinas que eu mais acho belíssima na perspectiva reformada, que é a preservação dos santos ou a perseverança dos santos. Que Deus nos dá uma graça suficiente para perseverarmos em meio às tribulações. Falamos de missões aqui agora, assim como missões locais ou transculturais. Porque os povos que são perseguidos, eles não abandonam a fé. Porque existe uma graça especial que conduz cada um desses missionários para perseverarem em meio a todas as perseguições. E isso é maravilhoso diante de Deus. Porque as adversidades dessa vida, elas não são maiores do que esse rei aqui que reina sobre tudo e sobre todas as coisas. O autor Alfred, um teólogo Alfred Erdstein, vai dizer que a convicção disso deve nos levar acima de todas as preocupações e de todos os temores, porque um Deus pessoal, um Deus vivo, um Deus que reina igualmente nos céus e também na terra. Este Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e também o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. O verso 5 vai dizer o seguinte: fidelíssimos são os seus testemunhos, a tua casa convém santidade, Senhor, para sempre. Vamos ler todos juntos para a gente acordar. Fidelíssimos são os seus testemunhos. Culto de manhã é assim mesmo, irmão. Está todo mundo despertando, é uma maravilha. Fidelíssimos são os seus testemunhos. Fiel é a palavra de Deus. Fiel são os seus mandamentos. Fiel são as suas promessas. E é isso que merece toda a confiança. O salmista, no Salmo 119, no verso 105, vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É por meio do Senhor que nós somos guiados pelo caminho da santidade.
diante das suas promessas, diante da sua palavra. E foi através dessas palavras e das suas promessas que o Senhor nos prometeu o seu Filho, Jesus Cristo, que entregou a última gota de sangue para nos salvar do pecado e da ira, irmãos. Maravilhoso seja o Senhor. Eu queria trazer algumas lições para nós diante disso tudo. E a primeira delas é que coloque, ou melhor, não coloque a sua confiança diante dos homens. Se você colocar, irmãos, a sua confiança diante dos homens, a sua esperança e até mesmo a sua devoção, o que vai acontecer é que todos os seus planos, projetos e a sua convicção naquela pessoa vai ser frustrada. Porque os homens, eles falham. Por isso que quando a gente vota em alguém, ou a gente escolhe alguém para um cargo de liderança, para estar aqui como um presidente da nossa nação, a gente vota para essa pessoa fazendo no Senhor. Escolhendo aquela pessoa, mas também entregando ao Senhor. Por isso é bom a gente analisar o plano de governo, o que essa pessoa pensa, aquilo que vai ser feito, para escolher com muito cuidado. Porque a gente sabe, irmãos, que é Deus quem muda estações, muda tempo, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Deus quem faz tudo isso. E é esse mesmo Deus que faz tudo isso, que controla e governa todo o mundo. O Rei Eterno, irmãos, Ele vai colocar e sempre está sobre a mão dEle toda a ordem deste mundo no devido lugar. E é Ele quem cuida de cada pedacinho vasto desse universo. Mas nunca esqueça, não é o cachorro, não é a planta, não é a criação, não é nada disso que é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então você é a coroa da criação do Senhor. Por isso nunca esqueça, Deus cuida da sua vida. Por mais que Ele administre e sustente esse mundo e todo o universo, é a sua vida que está nas mãos do Senhor. Porque Deus cuida de você. Você é filho de Deus. E isso é maravilhoso diante de Deus. Porque por mais que a gente entenda que toda a criação é importante, nós que somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso, muito mais do que qualquer coisa, Ele cuida da sua vida. Seja quando você acorda logo cedo pela manhã, muitas vezes sem vontade de levantar da cama, o Senhor tem cuidado de você. E a prova de você abrir os olhos e pisar o pé no chão é a maior prova disso, que Deus está cuidando de sua vida. Quando você pega aquele ônibus, quando você atende o cliente chato, Deus está cuidando de você e te dando sabedoria, muita paciência. Quando você passa por momentos de assalto ou até mesmo risco de vida, Deus está cuidando da sua vida. Porque esse Deus que acalma todas as tempestades que tentam afogar você diariamente. Louvado seja o Senhor. E diante disso, é que também entendemos uma coisa, mais uma coisa aqui, é que as suas promessas, elas serão cumpridas. Que ao contrário de muitos políticos nessa vida, que passam, que vêm e que vão, que dizem ali as suas promessas, todos eles podem falhar. As suas palavras falham, eles fracassam, eles descumprem com aquilo que prometeram. Mas a palavra do nosso Deus, ela se cumpre e nela nós podemos confiar. Porque tudo o que acontece nessa vida, irmãos, especialmente sobre o final dos tempos, a gente não descobre por meio da boca de homens. Não é pelo jornal, não é pelo Instagram, não é pelo YouTube, mas é a palavra do Senhor quem nos diz tudo isso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for, eu vos prepararei esse lugar. Eu voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também comigo. É a maior promessa que nós recebemos da parte do Senhor. Louvado seja o seu nome. E essa promessa é dada por meio do seu Filho Jesus Cristo. E eu concluo aqui com a palavra de Charles Spurgeon. Deus reina, o seu poder é sentido, seu reinado é estabelecido, a oposição é vencida e a palavra valorizada e a santidade cultivada.
Vamos ficar de pé, vamos orar nessa manhã.